Olá pessoal, Fábio Akita. Se você assistiu meus dois vídeos intitulados Sua Linguagem Não É Especial, viu que muitas das funcionalidades que você achava que só sua linguagem tinha e eram coisas modernas, na verdade vêm de linguagens de 30, 40 ou 50 anos atrás. Dependendo de como você assistir, talvez alguns me interpretem sendo meio nihilista. Pode parecer que eu estou dizendo para não se importar com as linguagens que você gosta ou não gostar de nenhuma linguagem. Na verdade, sua linguagem favorita é especial, mesmo ela não sendo especial. Se você ficou confuso, lembre de qual era meu ponto nos vídeos anteriores. Você não é definido pela sua linguagem. Muita gente coloca suas linguagens e ferramentas num pedestal e agem até defensivamente, querendo esconder ou minimizar ou desconversar até as falhas óbvias da sua linguagem ou ferramenta. Ah, mas a outra linguagem também é ruim em X ou Y. Já eu sou promíscuo, eu não tenho afiliações, eu não tenho lealdade de marcas, eu não sou patrocinado. Então por que eu defenderia com unhas e dentes de graça uma marca que não é minha? Eu não devo nada a nenhuma empresa, elas é que devem para mim e precisam me convencer a usar. Nada que você usa de graça hoje é de graça. E lembre-se, se você não está pagando, o produto é você. É o conceito de freemium. Além disso, existe outra verdade fundamental sobre tecnologia. Ela se torna obsoleta muito fácil. Eu tenho pena de quem era evangelista de BlackBerry, já pensou? Ou os tempos difíceis de ser um evangelista de Pearl hoje. Onde estão os evangelistas de Solaris? E deve ser sofrido tentar defender o Delphi hoje. Já eu não, meu maior prazer é aprender, mas muito mais é dominar e dissecar todas as coisas que eu gosto e jogar fora no minuto em que não me servem mais. Porque alguém acharia útil limitar o alcance do próprio conhecimento e experiência? A melhor coisa que você pode fazer para sua carreira é não tomar lado. Nunca ter uma posição. No minuto que você faz isso, você se torna vulnerável. Mantenha suas opções abertas. Você sabe que está vulnerável quando alguém fala alguma coisa ruim da sua ferramenta favorita e você se sente ofendido. Se sentir ofendido é uma opção. Existe uma observação empírica chamada difusão de inovação, que é o gráfico de adoção de alguma inovação. Só vale a pena ser um evangelista se você está entre os early adopters e early majority. Você não quer ser um evangelista na fase de late majority ou laggard. Defender Delphi hoje é ser um laggard. Defender iOS 2007 é early adopter. Em 2011 já é late majority. Quanto mais no fim dessa curva, menos seu conhecimento tem valor. E entenda que valor de conhecimento é inversamente proporcional à adoção. E isso dito, deixa eu voltar ao ponto. Sua linguagem é especial, e é claro que é. Como eu mostrei nos vídeos anteriores, é o resultado de uma longa linhagem de linguagens e pesquisas anteriores que culminaram de alguma forma no que você está usando hoje. Agora, o erro é achar que ela vai continuar sendo o estado da arte para sempre, e é claro que não. Em breve, seja lá qual linguagem você está usando, vai se tornar o próximo COBOL ou Smalltalk. Nesse vídeo e no próximo, eu quero contar duas histórias que aconteceram comigo quando eu tinha 24 anos, para dar uma perspectiva para vocês que estão nessa mesma faixa agora. Se você está no começo da carreira, digamos que você usou Express, ou Django, ou Laravel, ou Rails, você já não sentiu vontade de escrever seu próprio framework? E é claro que sim, todo mundo já passou por isso. Em 2001, dentre outras coisas, acho que eu já tinha uns 2 anos que eu usava ASP. Não ASP.NET, o ASP clássico mesmo. Eu estava trabalhando numa .com chamada Pan American Sports Network, ou PSN. Ela fazia parte do grupo Hicks Mills Tatum First, que era dona de diversas equipes esportivas na América Latina, como Cruzeiro, Corinthians, Figueirense, Colo-Colo na Colômbia, Tigres e Chivas Rajadas no México, patrocinava Alan Prost na Fórmula 1, tinha contratado o Pelé para um programa de TV, e eu lembro de ter ido na festa de lançamento, e no meu escritório em São Paulo, que tinha basicamente jornalistas, eles tinham lá colunistas como o Sócrates e o Marcelo Fromer. Eu falei, a bolha das .coms era absurda em torneira aberta de dinheiro. Eu trabalhava na construção de todos esses sites com uma equipe que ficava na Flórida e alguns outros espalhados em outros países, como Argentina e acho que Venezuela.
Nesse meio do caminho, a Microsoft estava se preparando para atacar a dominância do Java. Eu estava muito empolgado com o lançamento do .NET na época, mas ainda era meio beta. E naquela época as coisas não saíam tão rápido quanto saem hoje em dia. O ASP, que hoje chamamos de clássico, na época era o padrão de fato e de direito. Ele não iria embora ainda por alguns anos, mesmo com o .NET. O .NET para web tinha um framework novo, o ASP.NET Web Forms. Comparado com o que se tinha no ASP clássico, PHP e o JSP da época, era uma evolução significativa. Em resumo, tinha duas coisas que eu gostei na época. A primeira era o próprio Web Forms. Em resumo, ele mantinha uma estrutura de dados que representava o estado da página e toda vez que você dava um post, ele mandava esse estado de volta para o servidor. O estado ficava num campo hidden escondido no form encodado em Base 64. Então a gente manipulava o estado nos callbacks como se fossem atributos no objeto, que era serializado e deserializado entre o HTML e o C#. E o WebForms renderizava o HTML e conservava o estado escondido. Isso era um Page Controller, que já é um pattern ultrapassado. Isso é pré-adoção do modelo MVC que tínhamos no Java, no framework Struts, lançado só alguns meses antes e que era muito melhor. Mas para quem era de ASP puro, o Page Controller já era um pattern bacana. A segunda coisa era a ideia de manter sessões em bancos de dados. O ASP puro mantinha sessões de usuários em memória, e o problema é se você queria escalar horizontalmente. Agora o Load Balancer precisava mandar o usuário para um servidor diferente, aí ele perdia a sessão. Então você era obrigado a configurar esse Load Balancer para usar uma coisa chamada Session Affinity, que fazia o mesmo usuário sempre cair no mesmo servidor para manter a sessão. Isso era bem ruim na verdade. No ASP.NET, você podia escolher State Server e com isso manter a sessão no banco de dados, daí podia escalar horizontalmente mais fácil. Isso foi antes de inventarmos o termo chamado arquitetura Shared Nothing. E o que eu resolvi fazer? Um framework em ASP puro que fazia essas duas coisas. Dá uma olhada. Eu basicamente criei classes para cada elemento de um form para representar no lado do servidor. Eu coloquei coisas que o ASP não tinha, como o MD5 e Base 64. Eu tinha uma classe que representava uma page, que é o pattern, o Page Controller, onde cada página HTML tinha um controller no back-end. Eu fiz uma classe de Session, que eu chamei de Session Plus, para substituir o Session in Memory do ASP por um que gravava no banco. Eu fiz uma classe para encapsular até o gerenciamento de upload de arquivos. Antes a gente lidava direto com o blob que vinha num form multipart. Eu já tinha até o conceito de validators. Eu tinha classes validator required, que é como o validates presence de um active record do Rails, e até um validator regex com patterns pré-configurados para regex comuns. Cada classe cuidava da renderização HTML de cada elemento segundo a parametrização, e aí no HTML em si eu precisava colocar o mínimo possível para posicionar os elementos. Eu até quis fazer um sistema de challenge response. Em vez de postar a senha do usuário no form, eu carregava um gerador de MD5 no lado do JavaScript. Daí o framework, quando renderizava o HTML no form, também colocava um challenge num campo hidden do form escondido. Meio como hoje a gente coloca um meta tag para evitar cross-site request forgery. Daí, antes de submeter o form, eu fazia um MD5 do usuário, senha e esse challenge, e daí no servidor era só fazer o mesmo MD5 e comparar, daí eu não trafegava a senha. E sim, era MD5 porque na época ainda não sabíamos que o MD5 tinha defeito, só depois passamos a usar o SHA-1. Não era um esquema muito sofisticado nem muito seguro na verdade, mas em 2001 meu conhecimento de segurança só ia até aí. Eu tinha programado jeitos de evitar um pouco o cross-site e também duplo post ou postback. Tudo isso escrito em VBScript, eu sei, que era uma versão menor do Visual Basic 6. Mas eu fui um pouco além. Em vez de deixar esse código junto com o código da aplicação, eu aprendi que era possível encapsular VBScript num XML em formato WSC, que era Windows Script Components. Ele funciona como um componente COM binário e eu podia instalar no servidor de aplicação COM Plus Components, que vinha instalado em todo o Windows Server, e expor métodos públicos como Create Instance, e aí eu podia instanciar os objetos no servidor COM Plus e usar de uma página ASP.
Normalmente você precisaria usar C++ ou Visual Basic 6 para fazer componentes com. Não sei porquê, parecia que quase ninguém usava VBScript para fazer componentes. A falta que fazia um site como Stack Overflow. Pensa que não existia o conceito de um NPM ou Nugget. O máximo que tínhamos em open source era CPAN para Perl, mas em Windows nada. E não existia Git nem Subversion, e eu vou te dizer que CVS era um parto para usar. Eu vou dizer que para ser 17 anos atrás, até que não tá tão ruim. Em PHP ou Perl ainda não tinha muito conceito de um web framework como temos hoje. No Java mesmo estava começando isso. Agora, a parte ruim, eu gastei um tempão fazendo sites do jeito normal, macarrônico em ASP, e em paralelo eu ficava tentando fazer esse framework. Mas quando eu terminei ele, a bolha da internet estava crasheando e no final eu acabei não usando esse framework em nada muito útil. Eu estava usando o VBScript e ASP para fazer coisas que eles não foram feitos para fazer. A linguagem em si era bastante limitante, mas o ponto foi para dizer que eu fiz tudo que era possível fazer e também tentei dobrar a linguagem além do que deveria. Foram acho que uns 3 anos programando todo tipo de intranet, extranet, website e tudo mais com ASP. Isso foi no ápice já do late majority do mundo ASP na curva de adoção. ASP clássico ainda iria durar muito tempo. Eu reencontraria projetos em ASP em 2003, 2004, até 2008, 2009. Mas esse framework para mim serviu para demonstrar as limitações do ASP e eu sabia que não havia muito mais o que fazer. O que poderia ser feito já havia sido feito. Era hora de abandonar o navio e foi o que eu fui gradativamente fazendo ao longo de 2002 e 2003. Mesmo assim, ainda haveria mercado pelos próximos 10 anos, mas já eram os late majority começando a virar laggard. Pelo simples fato que a Microsoft já deu sinais de abandonar o ASP para perseguir o ASP.NET, e como o ASP não era open source, era o fim da linha. O crash da internet meio que me forçou a mudar de rumo de qualquer jeito, e depois disso eu caí no mundo SAP e Java de cabeça, que é tema para outro episódio. E por que eu contei essa história? Porque não importa qual linguagem ou plataforma eu pegasse, eu tentava sempre encontrar os limites. Não só seguir os tutoriais ou os padrões, mas quebrar os padrões. É o que todo programador open source meio que tenta fazer hoje em dia. O maior problema é que quando você investe 3 ou 4 anos da sua vida estudando e treinando com afinco, quando você conhece cada detalhe da tecnologia, a zona de conforto é muito sedutor. Você já é o sênior, o melhor da tecnologia. Poucos sabem tanto quanto você sabe. Eu tive a sorte de recomeçar como júnior em outra plataforma e fazer tudo de novo. Os primeiros 15 anos da minha carreira, acho que de 91 até 2006, foram consecutivos reinícios. Eu fui tecnicamente júnior a maior parte da minha carreira, porque eu ficava reiniciando em novas plataformas o tempo todo. Só depois de 2008 eu comecei a me aceitar como sênior. E não foi de propósito, eu disse que a bolha da internet foi um momento interessante. O pico e o crash aconteceram de uma só vez, mas os anos que se antecederam para chegar na bolha já eram acelerados. Não é muito diferente de como é hoje. Eu não conhecia o conceito ainda de curva de adoção, mas intuitivamente eu tinha a noção. Mas tudo que eu fiz não foi perda de tempo. Todos os conceitos que eu pratiquei em detalhes fazendo esse mini framework desse episódio serviram para me ajudar a avaliar melhor os frameworks que vieram depois. O ASP clássico e o VBScript morreram, mas os conceitos de gerenciamento de sessão, validadores de form, gerenciadores de upload, separação de lógica client-side e server-side, componentização, serialização de objetos, encoders e o básico de criptografia continuam sendo conhecimentos válidos. E esses conceitos é só o que tem nesse mini framework. Mas no próximo episódio você vai ver ainda uma outra história um pouco maior que eu fiz alguns meses antes dessa e vocês acham que vão gostar. Esse meu código de 2001 comparado com os padrões de hoje em dia é bem ruim mesmo. Mas se alguém tiver curiosidade, eu subi esse mini framework no meu GitHub e eu coloquei o link na descrição do vídeo abaixo. Não deixe de comentar, contem pra gente, você também já fez seu próprio framework? Comentem abaixo. E se curtiram, mandem um joinha, assinem o canal e cliquem no sininho. A gente se vê, até mais!